Agora nós teremos a oportunidade de falar, começando agora às 11h45, faremos uma conversa com o secretário executivo da Camex, secretário executivo Carlos Pio, que já está aqui conosco. Bom dia, René, bom dia a todos, grato pelo convite para participar do evento. Obrigado pela presença, secretário executivo Carlos Pio. Obviamente que todos nós estamos acompanhando as atividades do governo nessa área de comércio internacional e sabemos que a agenda de comércio internacional foi claramente impactada pela pandemia, né? Obviamente que foram muitas as medidas que a Camex, o Ministério da Economia, acabou tendo que tomar nos últimos 6, 7 meses. Sabemos que esse estoque regulatório, estoque de medidas, ele tomou praticamente toda a Camex durante, especialmente até julho, agosto. Mas o governo tem a sua agenda, ele tem a sua política, ele tem uma agenda que procura e que está andando, mas que certamente em algum momento vem com maior intensidade. Seria muito interessante ouvi-lo, quais são os temas prioritários da Camex, como é que o senhor enxerga daqui para frente as medidas a serem tomadas. Secretário executivo, por favor, o senhor poderia comentar? Fique à vontade, nós temos tempo. Se o senhor quiser, por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado, René. Eu começaria tomando a oportunidade que vocês me oferecem, explicando um pouco, a despeito de já termos aí quase 2 anos de governo, que a Camex de hoje, ou a Camex deste governo, ela é significativamente mais robusta do que nos governos anteriores em termos das suas responsabilidades, né? A Camex a gente pode descrever a Camex sobre vários recortes. Um dos que eu gosto é que separa tanto um conjunto de colegiados, cujas decisões são muito visíveis e que, no seu nível mais alto, que hoje é essencialmente estratégico, é integrado por ministros de Estado e presidido pelo próprio presidente da República. Este não é mais o fórum de decisão máxima da Camex no que diz respeito a processos correntes de defesa comercial, por exemplo, como foi discutido no painel anterior, mas é hoje um fórum muito mais estratégico, né? Define diretrizes, define mandato negociador, define... e na ausência ainda de um aspecto de governança de defesa comercial, toma decisões sobre recursos de decisões tomadas no âmbito do Comitê Executivo. Mas então esse recorte separa de um lado um conjunto de colegiados, como aqui são todos iniciados nos temas de comércio. Nós temos lá o Comitê Estratégico de Estratégia Comercial, nós temos o Comitê Executivo de Gestão, que é o GESEX, nós temos comitês como o COFIG, de Financiamento e Garantias às Exportações, CONINV, de Investimentos, e isso vai caracterizando o funcionamento da Camex. Ela serve, nesse aspecto dos seus conselhos, dos seus comitês, para fazer o trabalho de coordenação da esplanada dos ministérios sobre os temas variados que são de responsabilidade coletiva, né? Então, a grosso modo, financiamento e garantias, temas tarifários e não tarifários afeitos aos fluxos de bens e serviços e os temas de investimento direto. Mas a Camex também tem toda uma outra dimensão, que é uma dimensão administrativa ou executiva,
sobre esses três grandes temas, né? E que tanto permite o bom funcionamento dos colegiados, quanto faz todo um acompanhamento, monitoramento e uma série de decisões administrativas que são pouco visíveis, né? Então, por exemplo, todo o trabalho de financiamento e garantias às exportações, de preparação de notas técnicas para as decisões, deliberações do COFIG, quanto de acompanhamento dos processos que vão resultar, de um lado, em financiamentos, decisões a respeito de PROEX financiamento, PROEX equalização, sua operacionalização e o seguro de crédito à exportação, por um lado, mas também vão resultar em processos de tentativa de recuperação de créditos inadimplidos, né, junto a empresas estrangeiras que passaram a defaultar, né, a não honrar seus compromissos de pagamento para com o Brasil, e junto ao Clube de Paris, quando se trata de um credor público, né, governamental. Então, a CAMEX é muito mais do que aquilo que sai como publicado na imprensa, às vezes uma vez por mês, dizendo, olha, ontem foram tomadas decisões a respeito de tarifas de, vamos lá, semana retrasada, milho, soja, e que foram reduzidas temporariamente em tantos por cento, valendo até tal dia, quando voltam ao patamar anterior. Ela tem todo um trabalho administrativo sobre os mesmos temas, tanto de preparação para as decisões colegiadas, quanto de implementação, monitoramento e acompanhamento da sua execução. Então, nesse sentido, a agenda da CAMEX foi afetada pela Covid de diversas maneiras, que foi o início da sua pergunta, né? Do ponto de vista mais visível, né? Os colegiados, os G7 em particular, foi chamado a tomar decisões sobre que envolviam o fluxo de bens, principalmente, necessários ao combate à pandemia ou a lidar com os seus efeitos à saúde pública, né? Então, reduções tarifárias significativas para aquilo que não tinha oferta disponível no país, seja de produtores nacionais, seja de estoques privados, mas ele também foi afetado pelo impacto econômico global que a pandemia teve, por exemplo, sobre o setor aeronáutico, e que é um setor importante do ponto de vista do financiamento público às exportações e, muito particularmente, ao seguro de crédito às exportações. Então, empresas que são devedoras do seguro de crédito, que compraram seguro da União, empresas estrangeiras, e que tiveram que fechar suas operações. Temos pelo menos duas empresas nesse caso, e aí não tem pagamento, e tem todo um trabalho de recuperação, por exemplo, dessas aeronaves, para sua recomercialização, e empresas que pediram standstill para atrasar os pagamentos sem que seja considerado default, que também passa fortemente pelo trabalho administrativo da CAMEX. Da mesma forma, os acordos que foram forçados no plano multilateral, financeiro multilateral, por FMI e Banco Mundial, dos credores de dívida pública de países muito pobres, também impactou o Brasil pelo seu lado de
receptor de pagamentos de dívidas contraídas por governos estrangeiros que adquiriram quase sempre serviços de empresas exportadoras brasileiras e que foram, entre aspas, beneficiados pela decisão de FMI e Banco Mundial de atrasar os pagamentos sem declaração de default e sem cobrança de juros. Então, a Camex também foi impactada nessas e chamada como representante do Tesouro Nacional, lidar com as negociações no âmbito multilateral para atender a esse chamado das entidades financeiras, né? Então, assim, só um panorama geral, quer dizer, como eu disse no início, só um recorte possível sobre o que é a Camex hoje, quais são suas responsabilidades. Em síntese, 3 grandes temas: investimento direto, barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio de bens e serviços, e investimentos diretos, e financiamento e garantias às exportações. São as 3 grandes áreas temáticas de atuação, e a Camex faz isso tanto preparando deliberações de seus colegiados, quanto a Secretaria Executiva, quanto de implementação, acompanhamento, monitoramento de sua execução. Perfeito, secretário. Em relação a investimentos diretos, nós sabemos que procurou-se fazer uma implementação do Ombudsman, até mesmo, em relação a... Como é que tem sido isso? Nós sabemos que o papel do Ombudsman, obviamente, que ele serve como ponto focal para eventuais reclamações, questões que haja em relação aos acordos de facilitação de investimentos, que foram vários aqueles firmados nos últimos anos. Então, ele tem um papel de construção do diálogo, né, em relação a tanto a quem faz o investimento estrangeiro, mas também em relação àqueles que fazem investimento no Brasil. Como é que tem sido a implementação disso? Como é que tem sido e quais são os passos que se imagina para frente? Grato pela tua pergunta, René. Quer dizer, na área de investimentos diretos, e você colocou muito bem, tanto de investimentos estrangeiros no Brasil quanto o contrário, investimentos brasileiros no exterior, nós temos alguns mecanismos de coordenação. A Camex não cabe, por exemplo, a atração de investimentos diretos, tá? Nós não fazemos o contato com o investidor interessado em colocar dinheiro no Brasil, fazendo prospecção de oportunidades no Brasil. Esse é um trabalho de outras áreas do governo. O que a gente faz é trabalhar para a melhoria do ambiente de negócios, né? E como você chamou a atenção, nós somos ponto focal para a rede de responsabilidades de órgãos públicos, tanto na forma do Ombudsman para investimentos diretos, quanto na forma do Ponto de Contato Nacional, PCN, das diretrizes da OCDE para conduta empresarial responsável. O nome é mais pomposo do que o que efetivamente é a prática, né? Na prática, não difere tanto, e talvez seja exatamente por isso que está colocado aqui, do trabalho cotidiano da Camex, que é coordenação intragovernamental, né? Apesar de estar lidando com o comércio exterior e temas de investimento estrangeiro e financiamento das exportações, o trabalho da Camex é um trabalho voltado para a esplanada dos ministérios. Não é um trabalho envolvido, por exemplo, nas negociações com parceiros estrangeiros, sejam públicos, sejam privados, no caso de investimentos diretos. Então, é melhoria do ambiente de negócio por meio do acionamento de pontos focais, no caso do Ombudsman, 27 órgãos da administração que têm algum tipo de responsabilidade, seja na formulação, seja na execução, seja no monitoramento de processos que afetam, de alguma maneira, o ambiente de negócios para investimentos diretos, né? Então, o Ombudsman respondendo de maneira bastante direta a sua questão, ele é um sistema informático que recebe
demandas de toda natureza no que diz respeito ao investimento estrangeiro a ser realizado no país. Então, consultas, perguntas sobre andamentos de processo, reclamações, requerimentos, né? Isso é trazido para o órgão responsável. Então, como se fosse uma janela única para esse tipo de questionamento e consulta, né? E o que nós fazemos, essencialmente, é direcionar para os nossos pontos de contato dentro da administração pública e em alguns estados e municípios onde o investimento se concentra de maneira mais forte, buscando agilizar o processo de resposta, de tirar essas dúvidas, de responder a um determinado questionamento, a uma determinada reclamação, certo? Ele não se reúne, então o Ombudsman, a despeito de ter um grupo assessor composto por representantes dessas 27 entidades públicas, ele não se reúne como os demais comitês da CAMEX, né? Nós não precisamos ter reunião do Ombudsman, elas não existem, né? Mas para ter um processamento de uma questão. Isso é feito de maneira muito mais ágil e direta em relação aos órgãos que tenham responsabilidade sobre aquela questão que está sendo trazida, né? Perfeito. Se você me permite fazer, por favor, ampliar a tua pergunta para o outro mecanismo que nós temos, que é o ponto de contato nacional para as diretrizes da OCDE para a conduta empresarial responsável. É importante notar que no processo de acessão do Brasil, ou de demanda por início de negociação para acessão à OCDE, o PCN é hoje a única ferramenta efetiva de funcionamento de guidelines da OCDE no ambiente brasileiro, né, no ambiente institucional brasileiro. Ele também é uma rede de coordenação de órgãos governamentais, funciona a partir ele é acionado por indivíduos ou grupos da sociedade brasileira que se sintam, de alguma forma, lesados pelo comportamento de uma empresa multinacional, tanto brasileira quanto estrangeira, atuando no nosso território. E o trabalho da CAMEX de novo, coordenar o processo de circulação de informações a respeito desses casos para reportar à OCDE. E é isso que nós fazemos. Quer dizer, de uma maneira geral, são temas que envolvem questões trabalhistas, ambientais, em relação a grupos sociais desprivilegiados que estejam de alguma forma envolvidos em questões sobre conduta empresarial de grupos multinacionais. E o trabalho aqui, de novo, não é um trabalho de investigação, nem um trabalho de monitoramento no sentido de uma atribuição legal específica, mas simplesmente o trabalho de ser um ponto de contato com a OCDE para reportar o andamento de processos em todos os níveis do território nacional, em todos os níveis de responsabilidade administrativa que envolvam conduta empresarial responsável. Perfeito. Em relação aos investimentos diretos, obviamente que o papel da CAMEX é de coordenação, né? E já entrando um pouco também em relação a barreiras tarifárias,
nós temos visto, existe sempre a discussão sobre a abertura comercial. Obviamente que esse é um ponto que foi sempre trazido pelo governo, por essa administração. Isso é algo que apareceu mais para o segundo semestre do ano passado. Obviamente que é um assunto que demanda amadurecimento com a sociedade civil. Como que a sociedade civil pode fazer chegar, pode participar do processo? Nós tivemos exemplos de consulta pública feito pelo CAT esse ano, em relação a algumas medidas. Como que a sociedade civil pode participar, as associações? Obviamente que quem milita na área conhece, obviamente, o telefone da CAMEX, do Ministério da Economia, das diversas secretarias, mas como que a CAMEX, como coordenadora desse processo, como vê, como é que se trabalha a ideia da cooperação e da colaboração das diferentes associações ou empresas que tenham interesse nesse assunto? René, como você próprio sugeriu na sua pergunta, os grandes interessados em manter o nível de proteção exacerbado, tarifário e não tarifário da economia brasileira, em relação a produtos e serviços importados, sabem o telefone da CAMEX, conhecem pelo nome, seguem no Twitter, respondem aos tweets, falam, pedem audiência, visitam Brasília, fazem o tour por todos os ministérios que têm algum tipo de responsabilidade ou são acessíveis, né, porosos ao tipo de influência que se pretende, né? E esse processo caracteriza de maneira muito, já bastante convencional, historicamente bem estudado, o grau de prevalência de interesses privados bastante específicos nas decisões governamentais. Não é de hoje, não aumentou recentemente, mas o nosso processo histórico tem tentado diminuir isso, né? Para que a representação dos interesses da sociedade seja feita por meio de canais que efetivamente permitam a apresentação dos interesses com o grau de complexidade que qualquer questão pública envolve, né? Então, por exemplo, todos nós somos capazes de reconhecer que o interesse de produtores de coisas específicas, sejam produtos, sejam serviços, tem muito mais a sua preferência por uma política pública que aumente a sua margem de lucro é muito maior, a sua intensidade, a sua disposição a pagar os custos de influência sobre os decisores públicos é maior do que o interesse disperso do conjunto da sociedade, que ganha mais com regimes que tratem os interesses de forma mais universal, né? Então, mecanismos como consulta pública, participação em audiências públicas no Congresso Nacional, pedido de informação para as demais partes envolvidas a partir de um pleito colocado por um agente privado específico. São todos mecanismos utilizados, não apenas pela CAMEX, mas crescentemente pela administração pública, para formar um panorama um pouco mais amplo sobre os interesses que estão ali envolvidos e, na linguagem talvez mais acadêmica e que crescentemente se apresenta em casos, por exemplo, de defesa comercial, qual seriam os interesses públicos que emergem ali, né? De tal forma que o grande desafio, me parece, René, como é que você, como gestor público, interessado em construir realmente instituições sólidas, que permitam a tomada de decisões sobre temas complexos,
considerando a multiplicidade de interesses envolvidos, tanto no curto quanto no longo prazo, para que ele possa ouvir o interesse disperso da sociedade, né? Isso tem sido considerado, inclusive, ou tem sido realizado, inclusive, do ponto de vista de outras políticas públicas, por meio de arranjos institucionais inovadores, como foi o caso trazido desde a Constituição de 88 sobre os interesses difusos, né? Vocês, como uma instituição que congrega um grande número de advogados, de juristas, escritórios de advocacia, sabem bem disso, né? Como é que se construiu no país, a partir de alguns referenciais internacionais, mas também do ponto de vista de uma grande inovação doméstica, se construiu entidades de defesa de interesses difusos. E, arrisco dizer, a defesa da concorrência e a defesa de um comércio mais aberto são interesses difusos, né? Está bem mapeado em toda a literatura, tanto mais teórica, quanto mais empírica, quanto mais histórica, tanto mais modelada, que os interesses difusos tendem a se ver muito prejudicados porque não tem representantes estabelecidos para defendê-los, né? Então, esses mecanismos visam a permitir justamente que se balanceie interesse privado com interesse privado e interesses privados com interesse público, né? Essas coisas não caminham de mãos dadas necessariamente e nem existe um mecanismo único que permita fazer isso. Então, resumindo e apresentando de maneira talvez mais objetiva a resposta à tua pergunta, quer dizer, assim como todas as agências do governo brasileiro, do governo federal, a CAMEX recebe em audiência pleiteantes de algum tipo de interesse, né, por alguma decisão. Ela faz isso tanto por meio dos mecanismos eletrônicos, né? Então, petições feitas por meio do site, demandas enviadas por e-mail, e que são, de alguma maneira, processadas aqui pela Secretaria Executiva, quanto em audiências presenciais ou, hoje em dia, virtuais, quanto intermediadas por representantes eleitos no parlamento e em outros níveis político-administrativos também. Não é incomum recebermos aqui delegações lideradas por prefeitos ou secretários municipais ou estaduais que vêm trazer ou vêm se somar a uma determinada demanda de empresa ou associação, por meio de consultas públicas e por meio também de pedido de informação a outras partes consideradas na análise técnica feita pela Secretaria Executiva como potencialmente afetadas por uma decisão, na análise de um determinado pleito, ou pela eventual aprovação ou rejeição de um determinado pleito. Perfeito, muito obrigado. Temos uma pergunta aqui do Rodrigo Pupo. Qual seria a previsão de entrada em vigor do CONEX e qual será o papel esperado desse comitê na prática? CONEX, Rodrigo, muito obrigado pela questão. E aqui, quer dizer, o CONEX é um conselho consultivo, né? É o único, digamos assim, conselho com participação de agentes de fora da administração pública na CAMEX, né?
E o decreto que constituiu a CAMEX estabelece o CONEX, estabelece as características do membership, então são 20 agentes externos à administração e apenas 2 representantes ministeriais, então Ministério da Economia e Ministério das Relações Exteriores, e subdivide a representação da sociedade civil entre empresas, pesquisadores independentes, associações institucionais, associações de interesse, e no caso das empresas subdivide e representantes de interesses de consumidores, algo que jamais foi aventado na representação institucional na política comercial, como eu dizia em relação à pergunta anterior, né? No caso das empresas, subdivide nos 3 setores tradicionais: serviços, agricultura, o agronegócio e indústria, e em 3 níveis de tamanho, né? Então, empresas consideradas grandes, empresas consideradas pequenas e médias e microempresas, né? E a ideia do CONEX é essencialmente oxigenar o debate sobre política comercial feito em Brasília. Ele não tem função decisória, como o próprio nome diz, é um conselho consultivo. Ele operará tirando proveito dessa nova forma que nós estamos, inclusive, usando aqui, né, de reunião. Então, ele será essencialmente feito à distância, sem prejuízo de que aqui e ali nós possamos ter membros presencialmente numa sala, mas nós não dispomos de orçamento para arcar com esses custos, de tal modo que é uma grande vantagem poder tirar proveito das novas ferramentas de comunicação, e ele operará em grande medida a partir de sugestões que sejam trazidas pelos membros atuantes. A pergunta essencial é quando ele deve ser constituído, né? Foi o primeiro ponto da pergunta do Rodrigo. E aí eu tenho que fazer um grande meia-culpa. Nós tivemos muitas dificuldades de coordenação intragoverno para a definição dos membros, né? Houve um grande número de pedidos de participação, essencialmente feito pelas associações, e buscamos estabelecer critérios bastante objetivos para definir que tipo de balanceamento nós teríamos aí, especialmente na representação das empresas diretamente, né? E algumas mudanças importantes que houve no nível do processo decisório dentro da CAMEX tornaram difícil a colocação dessa questão para deliberação, né? Então, a minha adjunta, Ana Repesa, que foi a pessoa mais envolvida nesse processo de montagem do CONEX, o tempo todo está atrás de mim, dizendo: a gente precisa colocar isso para deliberação, mas existe uma série de pequenas dificuldades que tem pequenas e grandes, né? Nós tivemos uma forte mobilização por conta da Covid, que absorveu muito a agenda do GSEX, mas já passa da hora, já deveria estar implementado e em funcionamento o CONEX. Então, é algo que eu tenho que reconhecer que é uma falha da nossa coordenação, né? Eu espero
fortemente que no início de janeiro a gente já tenha capacidade de fazer reunião do CONEX. Tá? Secretário, recebi mais uma pergunta aqui do Gustavo Madi, da LCA, perguntando como é que tem sido a experiência da participação do CAD nas discussões da CAMEX. Olha, a participação do CAD foi... Quer dizer, o CAD, assim como a APEX, são membros sem direito a voto no GSEX, né? E a participação do CAD surgiu ou foi amadurecendo a partir de uma sugestão que foi dada ainda no governo anterior e que foi abraçada pela administração do CAD, do Alexandre Barreto, e efetivamente nós temos buscado formas mais efetivas para que essa participação se dê a tempo e a hora, né? No atual contexto, o CAD tem participado das reuniões e tem apresentado pontualmente análises sobre processos, especialmente processos de defesa comercial e interesse público, mas ele não tem direito a voto, tá? Então não é uma participação no sentido de decisão, tá? Tem sido uma participação bastante proveitosa, e eu acho que a atração dos temas de política comercial mais gerais para o âmbito de preocupações do CAD é algo que vai sendo construído com o tempo, né? Mas nós vemos de uma maneira bastante positiva para o futuro próximo. Tá, não, muito obrigado. Nós estamos aqui já caminhando para os últimos minutos. Pensando em negociações internacionais, o que a CAMEX vê acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano? Obviamente que tem aí um foco muito forte em OCDE. Amanhã nós vamos ter um painel sobre o OCDE e o embaixador Cozendey vai poder nos atualizar sobre tudo, né? Mas o que o secretário pode dizer sobre quais são os enfoques na parte de negociações internacionais, considerando a agenda estratégica da CAMEX? Olha, René, a OCDE certamente é um objetivo de governo, mas institucionalmente ele não fica, o processo de montagem das posições e de coordenação não fica na CAMEX, tá? Como extrapola em muitos temas de comércio exterior, a coordenação é feita pela Casa Civil, que é o lugar efetivamente correto para que haja uma coordenação, é núcleo de governo e é o lugar correto para que haja uma coordenação que envolva todos os ministérios, com um membership aí muito superior ao da CAMEX. Pega efetivamente todos os ministérios, agências reguladoras, certamente tem muita demanda para órgão de controle e assim por diante. Não caberia a CAMEX isso, né? A despeito disso, e porque tem a atribuição de definir mandato negociador, foi na reunião do Conselho de Estratégia Comercial de dezembro do ano passado, 12 de dezembro, se eu não estou muito enganado, que se definiu o início de negociações para a cessão ao GPA, né? Ao Acordo de Compras Governamentais, ou Acordo Anticorrupção da OMC, que tem algum tipo que faz parte desse conjunto de negociações aí que se abriram para o país. É possível, e eu acho que essa é uma mudança salutar da diretriz de política comercial, mas é possível, não estou garantindo que vai acontecer, que haja um esforço na direção de assinar outros acordos plurilaterais, né? Tradicionalmente, o Brasil não participa desses esforços, a despeito de que, ao longo do tempo, foi incorporando nas suas políticas econômicas alguns aspectos que eram definidos à margem do consenso requerido pela OMC, né? Então, o caso de defesa da concorrência é, de novo, algo que me chama
a atenção, né? Então, é possível que nós caminhemos. Não são muitos os acordos plurilaterais, como vocês sabem, mas o GPA, por exemplo, é algo que não fazia parte das preferências de governos anteriores e que foi conseguido se realizar. Quer dizer, e aí eu concluo, René, dizendo o seguinte, recuperando uma coisa que eu disse anteriormente. O trabalho de coordenação da CAMEX, o envolvimento da CAMEX é muito mais voltado para o intergovernamental no que ele concerne aqueles 3 grandes temas, né? Barreiras tarifárias e não tarifárias, investimentos diretos e financiamento e garantias às exportações, do que o envolvimento nas negociações internacionais. Mas a concessão de mandatos negociadores e o acompanhamento dos processos de negociação é feito no âmbito da CAMEX e assim continuará sendo. Não acho que a gente esteja abrindo novas frentes de negociação nos próximos meses, né? Existe uma questão toda muito sensível aí em relação à negociação com a Coreia. É algo curioso, né, que os órgãos do setor privado ou sindicais que dizem que defendem a abertura por meio de acordos, quando se colocam acordos realmente desafiadores sobre a mesa, eles são contra, né? Então, é aquela história, só a favor da abertura, só a favor da abertura. 2, abertura por meio de acordo. 3, abertura por meio de acordos irrelevantes, né? Quando se coloca efetivamente acordos desafiadores ao status quo do nível de proteção da economia brasileira, infelizmente, se revela que não é que sou favorável à abertura, eu sou favorável a uma abertura que mantenha o status quo, né? E com essa nota, eu termino... Muito bem. Perfeito. Não, agradeço o tempo, secretário, já chegamos aqui, 12h29. Obrigado pela sua participação aqui no encerramento desse primeiro dia do seminário do IBRAC. E nós agora vamos passar a última parte do dia, que é nós vamos fazer aqui a premiação dos ganhadores do Prêmio IBRAC de Comércio Internacional. Muito obrigado, secretário. Obrigado pela participação. Uma satisfação. Obrigado, René.